Hey guys, what's up? Daniel Pondé com mais uma dica de inglês para quem quer turbinar o inglês de verdade. Você sabe qual é a diferença entre as palavras if e whether em inglês? Se você não sabe, se liga nesse vídeo. Antes disso, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal do Inglês no Teclado e de deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo. Olha, a gente geralmente utiliza as palavras if e whether como sinônimos. Isso mesmo, elas possuem, de maneira geral, o mesmo sentido. Em português, a gente diz coisas como você sabe se fulano está em casa? Então, essa palavra se, ela exprime justamente o sentido das palavras if e whether. É por isso que você pode dizer algo como Do you know if Jack is at home? Você pode dizer Do you know if Jack is at home? Você está perguntando, você sabe se o Jack está em casa? Então você pode perguntar mais uma vez Do you know if Jack's at home? Então veja que nesse caso eu uni a palavra Jack com o verbo is. So, do you know if Jack's at home? Eu te perguntei, você sabe se o Jack está em casa? Por outro lado, você também poderia ter perguntado em inglês Do you know whether Jack is at home? Ou Do you know whether Jack's at home? Então, if e whether exercem aqui o mesmo sentido. Exprime aqui a mesma ideia, que, como a gente viu, é a ideia do se. Você também pode combinar a palavra if com not ou whether com not para exprimir o sentido de se. Observe o seguinte exemplo. I didn't know if Jack was coming or not. I didn't know if Jack was coming or not. O que eu disse aqui é, eu não sabia se o Jack estava a caminho ou se o Jack estava vindo ou não. Eu não sabia. I didn't know if Jack was coming or not. Então eu utilizei if com a palavrinha not. I didn't know if Jack was coming. E aí vem or not. Então eu não sabia. Eu não sabia se o Jack estava vindo ou não. Por outro lado, você poderia muito bem ter dito I didn't know whether Jack was coming or not. I didn't know whether Jack was coming or not. Exprimindo aqui justamente o sentido de se. Eu não sabia se o Jack estava vindo ou não. Entretanto, no caso da palavrinha whether, a gente pode simplificar esse último exemplo que eu disse, simplesmente utilizando whether or not. Veja como fica essa minha frase mais comprida em que eu utilizei whether agora de forma reduzida. I didn't know whether or not Jack was coming. I didn't know whether or not Jack was coming. Então eu não sabia se o Jack estava vindo ou não. Mas note que antes eu havia dito I didn't know whether Jack was coming or not. Agora, por outro lado, eu optei por I didn't know whether or not Jack was coming. Não há diferença nenhuma entre esses dois exemplos. A única diferença é que uma se trata de uma frase mais longa, uma frase mais completa, e no outro caso temos aqui uma simplificação dessa versão longa, obtendo, portanto, uma versão mais enxuta, mais curta, digamos assim. Vamos fazer aqui um rápido exercício. Eu quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. Eu vou te dar uma frase longa e eu quero que você transforme essa frase longa para uma frase curta. Deixe a sua resposta aqui na seção de comentários. É fundamental que a gente pratique o que a gente acabou de aprender e olha, não precisa ter medo e receio de errar. A hora de errar é agora, não é verdade? A frase é a seguinte. I didn't know whether Jack spoke English or not. Mais uma vez. I didn't know whether Jack spoke English or not. Eu quero que você deixe aqui para mim a versão curta dessa minha frase, utilizando o que a gente acabou de aprender. Acabamos de ver aqui uma forma de converter uma frase longa para uma frase curta. E se você estiver na dúvida, o que foi que a gente acabou de aprender? Volte esse vídeo. É assim que você aprende e é assim que você vai acabar fixando o conteúdo. Agora, se você estivesse perguntando que situações, Daniel, eu devo utilizar if em vez de whether? Ou em que situações eu devo utilizar whether e não if? Olha, existem aqui algumas regras básicas que podem nos guiar quanto a essa decisão. A primeira delas diz respeito à aparição de uma preposição. Se você tiver uma preposição na frase, a gramática da língua inglesa dita que é preferível a gente utilizar a palavrinha whether na sequência. Por exemplo, vamos imaginar aqui um contexto em que você me pergunta o que é ou sobre o que você e seus irmãos estavam conversando. Você diz, eu vi que vocês estavam falando a respeito da sua mãe, que já é uma pessoa idosa. Mas do que exatamente vocês estavam discutindo? Qual foi o tema da discussão?
E aí eu posso dizer que eu e meus irmãos, nós estávamos ali debatendo, discutindo se manteiga ou margarina era melhor para a nossa mãe. Ela é uma pessoa idosa. E aí a gente estava ali discutindo como leigos qual seria a melhor opção, manteiga ou margarina? E aí eu vou te dizer isso em inglês. Eu vou te responder em inglês o que exatamente a gente estava tratando naquela oportunidade. Veja o seguinte exemplo. We argued about whether butter or margarine was better for her. We argued about whether butter or margarine was better for her. Então nós estávamos discutindo se manteiga ou margarina era melhor para ela. Como eu disse, se trata de uma pessoa idosa, então a gente entrou ali numa discussão nesse sentido. Mais uma vez, a palavra whether foi utilizada com o sentido de se. Nesse caso, a minha frase, nós temos a palavra about, que é uma preposição, e whether veio logo após a palavra about. É por isso que eu optei por whether e não if. Isso seguindo um ditame da gramática da língua inglesa. Por quê? Porque, como eu disse, apareceu a palavra about, que é uma preposição, e justamente a gramática da língua inglesa define, olha, nesse tipo de situação, se você vai exprimir o sentido de se após uma preposição, que nesse caso era about, opte por posicionar a palavra whether em vez de if na sua frase. Eu poderia ter dito em inglês, we argued about if butter or margarine was better for her, com o sentido de era melhor para ela, was better for her. Sim, eu poderia ter utilizado a palavra if em vez de whether, mas como eu disse, estou adotando aqui uma regra geral da gramática da língua inglesa. A gramática da língua inglesa também dita que caso tenhamos um verbo no formato infinitivo, a gente deve optar pelo uso de whether antes desse verbo infinitivo e não pela palavra if. O que é um verbo na forma infinitiva? É quando a gente tem, por exemplo, to play, to study, to drink. Veja que todos esses verbos que eu citei estão acompanhados da palavra to. Então, quando tivermos um verbo nesse formato, a gente vai optar por posicionar a palavra whether antes do verbo na forma infinitiva. Whether to buy, whether to drink, whether to study, em vez de usar a palavra if. Vamos supor que a sua esposa manda você comprar bananas ou maçã no mercado. Comprar apenas uma opção, bananas ou maçãs. E aí ela diz para você, você decide o que você quiser, ou banana ou maçã, não vai comprar as duas. E aí você chega em casa com duas sacolas, tanto de bananas quanto maçãs. E aí ela te pergunta, o que aconteceu? Eu não te disse para comprar apenas uma dessas duas opções? E aí você responde para ela, I couldn't decide whether to buy bananas or apples. Mais uma vez, I couldn't decide whether to buy bananas or apples. Aqui a gente tem a ideia geral de eu não consegui me decidir. Eu não consegui me decidir entre bananas e maçãs, Entre comprar bananas ou comprar maçãs. Veja que nesse caso eu não utilizei aqui a palavra se, Eu poderia ter utilizado a se no sentido de reestruturar aqui a tradução dessa minha frase. Mas é aquilo que eu sempre digo aqui no canal do Inglês no Teclado, pessoal. Não existe um paralelismo absoluto entre as línguas, entre o inglês e português. Ou seja, nem sempre a gente tem que ficar preso àquela ideia do se. Como eu disse, a gente opta por essas palavras em se tratando de alternativas, opções. Estamos fazendo escolhas. É por isso que eu disse, I couldn't decide, ou seja, eu não consegui me decidir. Entre o quê? E aí vem a frase. Whether to buy apples or bananas, ou até mesmo bananas or apples, pouco importa a ordem. Para ter certeza que você compreendeu esse meu exemplo, vamos fazer aqui um segundo exercício. Então não se esqueça, nós temos o primeiro exercício que vimos agora no começo desse vídeo e esse se trata do segundo exercício. Deixe as duas respostas, como eu disse, aqui na seção de comentários. Vamos praticar. O exercício é o seguinte, eu quero que você complete a frase que eu vou dar aqui e eu quero que você monte uma frase que faça sentido e que siga as regras as quais a gente acabou de aprender aqui. I couldn't decide whether... Complete aqui a frase com o verbo na forma infinitiva e não esqueça do seu complemento. Eu quero que você insira um verbo aqui e utilize duas opções, justamente para a gente poder praticar aqui o que a gente acabou de aprender sobre o uso de whether mais um verbo na forma infinitiva.
Por fim, eu devo comentar aqui que alguns verbos da língua inglesa naturalmente ocorrem na presença de whether. Isso porque tem muito a ver com a questão de collocations. Eu, inclusive, gostaria que você assistisse a um vídeo do Inglês no Teclado em que eu explico sobre o uso de collocations. É que certas palavras, elas aparecem com mais frequência associadas a outras palavras. Então, como eu disse, existem alguns verbos que justamente ocorrem com mais frequência em relação ao uso de whether e não ao uso de if. Alguns exemplos desses verbos são os seguintes: choose, que tem o sentido de escolher; consider, que tem o sentido de ponderar, avaliar; discuss, que contém o sentido de discutir; até mesmo talk about, com o sentido de falar a respeito de algo. Então é isso, pessoal. Essa foi uma rápida dica sobre a diferença entre as palavras whether e if em inglês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, basta deixar o seu comentário aqui. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no Inglês no Teclado. Um rápido aviso aqui: não se esqueçam de deixar as 2 respostas para os 2 exercícios que eu passei nesse vídeo. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!